Fala, peregrinos! Feliz Ano Novo! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos falar a partir do capítulo 25, em que diz sobre a descendência de Abraão. Jefferson, e Abraão ainda teve mais descendência depois de Isaac? Sim, depois de Isaac ele teve outros filhos. E nós vamos dar essa continuidade, continuando do capítulo 25 de Gênesis. Mas antes queria pedir a você, se essa série tem te ajudado, tem te ensinado, tem feito você aprender mais sobre a palavra de Deus, se tem te feito se aproximar mais do Senhor, se tem trago para você novos entendimentos e viradas de chave, então compartilha esse ensinamento, esse vídeo com 3 amigos, para que assim essa mensagem seja propagada e alcance mais vidas, e assim nós possamos crescer e aprender juntos. Então, desde já, coloca também lá receber todas as notificações e se inscreve no canal, que todas segundas e quintas tem uma palavra de Deus para você, peregrino. Diz assim, no capítulo 25, a descendência de Abraão e Queturá. Jefferson, e quem é esse? Jefferson, quem é essa? É a próxima esposa de Abraão. Mas antes queria pedir a você, feche seus olhos. Caso você não possa, não há problema, entre em espírito de oração. Vamos pedir a Deus para tomar a frente da palavra, abrir o nosso entendimento. Soberano e eterno Pai, Jesus fala conosco através do teu ensinamento, Pai, da tua palavra. Meu Deus, que a tua sabedoria flua sobre cada peregrino e que eles possam, Senhor Jesus, crescer em graça e em sabedoria, e que essa palavra, meu Deus, encha, meu Deus, a alma e o espírito de cada um deles. Amém, glória a Deus. Diz assim, peregrino, versículo 1 do capítulo 25. Desposou Abraão outra mulher. Jefferson quer desposar, ele chamou outra mulher para se casar. E olha o que diz, chamava-se Queturá, era a esposa a qual Abraão desposou. Versículo 2, ela lhe deu à luz a Zirã, Joxar, Medar, Mediar, Isbaque e Suá. Jefferson, mas e a promessa do Senhor caiu sobre esse povo, esses outros filhos? Não, peregrino. A promessa do Senhor era para um único filho de Abraão. E qual era esse único filho de Abraão? Era o filho que viria de Sara. Mas Jefferson, Sara já morreu, a promessa continua? Sim, continua. Deus ele não torna atrás, independentemente entre o homem nascer ou morrer, porque Deus ele é eterno, e por ele ser eterno, a palavra dele ela é soberana sobre todo o fluxo da existência física do homem. Por que, Jefferson, você não falou vida? Porque todos nós temos a vida. A vida é essa capacidade de, quando a gente morre, o nosso espírito ele é eterno. E aí, depois da morte, nós vamos escolher para onde nós iremos, mas essa escolha não depende após a morte. Você faz a escolha enquanto está vivo para onde você vai entregar a sua alma. Jefferson, eu aprendi muitas coisas sobre isso, eu acho que tudo é bobagem. Independentemente da crença a qual você tem ou foi criada, uma coisa é certa. Deus, ele é Deus e ele existe. E da mesma forma como ele existe, também existe tudo aquilo que ele nos ensinou através da palavra. Então, basta a gente ser sábio nesse momento e tornar a acreditar. Mas Jefferson, a palavra de Deus é muito superficial. Então acredite então pelos fatos que até hoje não foram e não teve ainda nenhum que conseguiu desmentir a Bíblia. A Bíblia, pelo contrário, todos os anos e as décadas que se passam, mais e mais a Bíblia ela é testificada naquilo que ela fala. Então acredite pelos dados demográficos, os dados que nós temos históricos que a Bíblia fala. Você vai ver que até mesmo através da ciência, você vai ver que a Bíblia ela se cumpriu e tem se cumprido com os milênios e as décadas. Então,
Isso é somente para você entender, peregrino, que a nossa vida eterna não vai acabar ou mudar por causa de uma mentalidade ou de um pensamento a qual a gente teve. Isso está para além da mente, está para a consciência. Então, no momento que você já não fica preso à mentalidade, Jefferson, essa mentalidade, a mentalidade é a sua mente, que é movida muitas vezes pela emoção, pelos pensamentos que a sua emoção traz, raiva, ódio, inveja, luxúria, arrogância, orgulho. Tudo isso é a nossa mente, é tudo que é movido pela mente. E a gente chama isso na palavra de Deus que é a carne. Jefferson, isso é que é chamado de carne, sim. E é a carne que faz você se distanciar do Senhor. É a carne que faz você limitar o agir de Deus na sua vida. Porque ela coloca a descrença. Jefferson, e para mim sair da carne tem como? Tem como você minimizar o domínio da carne sobre você. Você aprender a dominar as suas emoções, dominar o seu eu, a sua carne, como é falado na palavra, para que assim você não ceda. Mas enquanto você viver, você vai ter essa constante disputa entre fazer o que agrada ao Senhor e fazer o que te agrada. E só uma coisa, peregrino, fique ciente que se você ficar apenas parado, é certeza que você vai se autodestruir. Jefferson, então para mim se autodestruir só basta eu não fazer nada isso. O ser humano, para ele se autodestruir, só basta ele não fazer nada. Porque ele fazendo nada, a carne dele já leva ele para a destruição de forma iminente. É a única coisa que a carne faz, te leva para a destruição. Te leva para as paixões, para a vida de luxúria ou a vida de escândalos. Infelizmente, isso é que a nossa carne quer. Por isso que muitas vezes, peregrino, quando você está doente, você quer tomar um remédio, uma injeção, você vai dizer, claro que não, Jefferson. Por mim eu queria ficar curado sem tomar injeção. A carne, ela quer sempre as coisas mais rápidas, as coisas mais fáceis, o que vem com melhor gosto, mas infelizmente, muitas das coisas que nos cura, que nos traz alívio e nos sara, tem gosto amargo. Isso é exemplo a injeção, que traz uma dor, mas traz a cura, um remédio que ameniza a dor, mas muitas vezes você quer tomar. Isso aqui foi um exemplo e nós vamos seguindo aqui como a gente estava falando. Esses outros irmãos que vieram de Isaac, eles não fazem parte da promessa. Eles são aqueles que vieram após. Jefferson, mas eles eram abençoados? Cada um com sua vida. Sim, eles eram abençoados. Mas quem tinha um dever a cumprir com o Senhor é Isaac. E olha o que diz mais. Versículo 4. Os filhos de Midian foram Efa, Enoque, Abidar, Elda. Todos eles foram filhos de Queturá. Versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Jefferson, Isaac ficou com tudo que era do seu pai? Sim. Isaac, ele tinha uma promessa a se cumprir. Então ele herdou. Jefferson, mas ele não era o primogênito. E cadê Ismael? Ismael, ele estava no deserto, crescendo e se tornando um homem valente, homem de guerra. E Isaac estava aqui agora nesse momento crescendo para constituir e se tornar pai de multidões. Cada um com a sua devida função nesse mundo. Cada uma com a sua devida característica. Jefferson, mas se eles não quisessem cumprir a função que eles tinham sido selecionada pelo Senhor, eles poderiam não fazer? Não só poderia, como hoje, até hoje, muitos não fazem. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, que muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que muitos são chamados? Porque todos nós somos chamados. Porque poucos são escolhidos? Porque poucos são aqueles que realmente estão dispostos a destruir e amarrar e destruir a carne, a ponto de andar através da consciência
Poucos são que estão dispostos a fazer isso. Muitos estão dispostos a viver segundo o deleite da carne, porque fazer isso não é agradável, porque fazer isso não é algo bom inicialmente. Somente com o passar do tempo é que você vai começando a aprender a desfrutar a caminhada com Cristo. Jefferson, por isso que o ser humano gosta tanto das coisas imediatistas, sim, e por isso que muitas vezes ele se distancia de andar com o Senhor. Mas não é porque o Senhor não esteja com ele, é que o Senhor quer estar com ele, só que ele não quer estar com o Senhor. Simples assim. Olha o que diz mais. Versículo 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Jefferson, ele deu presente, e por que distanciou os irmãos? Vou te explicar, peregrino. A palavra de Deus nos explica uma coisa chamada: enquanto você estiver na roda dos escarnecedores, você vai acabar escarnecendo. Se você está nas rodas de pessoas que têm pensamentos de destruição, por mais que você não tenha, com o tempo, se você ali estiver convivendo naquele ambiente, você vai acabar tendo. Jefferson, não acredito nisso, eu acho que eu sou capaz de influenciar o meio. Eu acho que é mais fácil, peregrino, você ser influenciado pelo meio do que você influenciar o meio. Por que isso, Jefferson? Um exemplo. Se você está num ambiente onde só há pessoas que têm pensamentos de desenvolvimento, de empreendedorismo, e você é uma pessoa do CLT, se você ficar muito tempo ali, é fato que você vai me dizer o seguinte: Jefferson, rapaz, eu estou vendo aqui, eu vou querer empreender. Já não vale mais a pena eu trabalhar 8 horas corridas e ganhar um salário mínimo. Se eu posso trabalhar para mim, trabalhar a mesma quantidade, ganhar o meu salário e poder ainda ter a oportunidade de escalar o meu lucro, se eu trabalhar de forma eficiente e comprar a hora de outras pessoas. Isso só por você estar andando com empreendedores. Já se você estiver andando com pessoas com mentalidade de CLT, Jefferson, e tem problema eu ter mentalidade de CLT, eu tenho problema eu ter mentalidade de empreendedor? Não há problema nenhum, desde que você queira estar ali, desde que você não queira mudar de patamar. Cada um faz suas escolhas, sua vida é feita de escolhas. Aqui eu estou só mostrando caminhos, estou mostrando oportunidades para aqueles que têm o desejo de alçar voos maiores e aqueles que têm somente o desejo de permanecer estável. E algo que não existe estabilidade, mas para alguns eles buscam isso, estabilidade. Então, como busca estabilidade, eles querem algo que seja mais ameno, que não arrisque tanto, que não tire ele da zona de conforto. E se você anda com pessoas que têm essa mentalidade de não sair da zona de conforto, se você passar muito tempo ali, ele vai dizer o seguinte: tá louco, jamais eu quero empreender. Por quê? Porque empreender, como eu vi alguns colegas falando aqui, vai me trazer dor de cabeça, vai me trazer pessoas problemáticas, vai me trazer funcionários problemáticos, vai me trazer ter que trabalhar mais do que eu já trabalho, e ela vai começando a colocar bloqueios e mais bloqueios. Isso só por causa do ambiente. Isso não é diferente para você, peregrino. Se você está num ambiente onde pessoas somente pensam de forma carnal, ou que só pensa de forma destrutiva, ou que não tem pensamentos bons, você vai acabar sendo influenciado. Por mais que você chegou agora aí. Então cabe a nós sabermos filtrar. Foi por isso que Abraão aqui mandou os filhos dele, os outros irmãos, meio Isaque, ir para outra parte do Oriente. Por quê? Para que eles não influenciassem Isaque a sair da promessa. Jefferson, e tinha como Isaque sair da promessa, mesmo fazendo parte da promessa? Sim, peregrino. Nós temos aqui na Bíblia N histórias entre pessoas que vão obedecer a Deus e pessoas que vão desobedecer a Deus. Jefferson, e qual a diferença do que obedeceu para o que não obedeceu? Basta uma coisa: escolha. Esse escolheu obedecer e esse não escolheu obedecer. Simples assim. Livre arbítrio. Quando você tem a capacidade de escolher, está aí o poder que o Senhor entregou ao ser humano. Você mesmo sendo um ser eterno,
você tem a capacidade de escolher o que faz. Já diferente de um animal que muitas vezes ele não tem a escolha. Exemplo, um cachorro ele não nasce tendo a oportunidade de escolher ser um pássaro. Por mais que ele vá com você, ande de avião com você, ele não consegue escolher modificar o seu DNA, sua característica para ir para outro ambiente. Já o ser humano, ele pode nascer em qualquer lugar do mundo. Claro que vai ter problemas, porque é inevitável não ter problemas, mas ele pode nascer em qualquer lugar do mundo, e mesmo em qualquer lugar do mundo ele pode trabalhar, se esforçar, Jefferson, que se esforçar, e assim mudar a vida dele. Por isso que tem uma frase que muito é falado, peregrino. Você pode nascer em qualquer lugar, nascer pobre, mas se você assim morrer sendo pobre, a culpa é sua. Você não pode escolher aonde você nasce, mas você pode escolher o que você vai construir para você como legado ou como família. Isso é um pensamento, e foi por isso que Abraão pediu, e não só pediu, mas ordenou a envio dos seus filhos para o Oriente, que não era irmão de Isaac. E olha o que diz mais, versículo 7. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão e morreu em ditosa velhice. Jefferson, que é ditosa? Ele morreu de fartos dias. Abraão, ele morreu, peregrino, com uma abundância de dias. Jefferson, então ele pôde usufruir o máximo da existência física. Até aquele momento, sim, ele usufruiu. Ele teve, construiu, reconstruiu, destruiu e reconstruiu. Famílias, casas, dinheiro. Ele perdeu quando saiu da casa do seu pai, construiu do nada, perdeu novamente, dando ao seu filho e reconstruiu para os outros. Tudo isso enquanto ele ainda estava aqui na terra existindo. Então já deixa para você, peregrino, enquanto você tiver enquanto você tiver ar nos seus pulmões, enquanto você ainda estiver aqui, você pode ter sim a oportunidade de mudar. Jefferson, mas vai demandar tempo? Claro. Vai demandar esforço? Claro. Nada vem de graça e nada vem sem você plantar. A lei da colheita é justa e perfeita para todos. Independentemente da tua crença, a lei da colheita é simples. Você plantou, você vai colher. Você não plantou, não há o que colher. Jefferson, e aqueles que roubam? Infelizmente, vai chegar um dia que eles vão pagar um alto preço. Porque se eles tomam de quem eles jamais construíram, vai chegar um dia que eles vão ser justo, vai vir e o jugo virá sobre ele. Porque o justo vai receber o que era dele. E aqueles que tomaram vão receber o juízo. E o que é o juízo? Muitas vezes é a prisão e outras vezes, infelizmente, é o falecimento daquela pessoa. Então vamos continuando aqui. Versículo 9. Sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Maspela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira de Marém. Versículo 10. O campo que Abraão comprara aos filhos de Eté, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Jefferson, Abraão foi sepultado porque no mesmo local? Porque era uma forma de respeito, de unir aquele a quem um dia foi a sua inicial esposa com ele. Ali ficou um local para que os seus entes queridos fossem ali para poder falar das gerações, para passar ensinamentos, que erros e acertos que o seu avô, agora, que viria dos filhos de Isaac, Ismael, serviria de forma para ensinar. Então ele foi sepultado naquele túmulo. Versículo 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Bet-Lai-Horoi. Jefferson, e ele habitava ali, foi abençoado por Deus, sim. Se lembra da promessa qual a gente falou?
Deus ele cumpre. Deus ele não tarda, nem mente e nem retrocede na palavra. Jefferson, o ser humano faz isso? Sim. O ser humano tanto, muitas vezes, ele levado pelos seus sentimentos, ele mente, ele engana, ele rouba, mas o único que é perfeito é o Senhor Jesus. Por isso que eu digo direto a você, peregrino. Você não deve buscar em Jefferson perfeição. Você deve buscar em Cristo Jesus, assim, a perfeição. Porque o único que é perfeito é o Senhor. Eu sou falho, eu tenho erros. Eu tenho qualidades, como também tenho defeitos. Mas muitas pessoas não conseguem diferenciar isso. Por isso que é importante, peregrino, você ter consciência e saber separar. E estar com a pessoa e entender que por mais que ela tenha qualidades, ela vai ter defeitos. E o único que vai ser perfeito e que foi perfeito e é Cristo Jesus. Esse é quem você deve ter como espelho, que deve ter como orientação, que deve ter como guia ou ter como referência. Se eu posso ter outras referências? Pode, desde que você esteja ciente disso, com filtro. Que aquela pessoa você vai filtrar as qualidades e vai absorver, e os espinhos e os que tem os erros vai jogar fora, porque ela vai ter qualidades e erros. Você filtra o que é bom e absolve e joga o que é ruim para fora. E assim você vai crescer mais e mais. E olha o que diz. Versículo 12. São esses as gerações de Ismael, filho de Abraão, de Agar. Jefferson, Agar é a egípcia, que era concubina de Sara, que Sara pediu para que ela deitasse com seu esposo e cometeu aquele pecado contra o Senhor, tentando antecipar a promessa do Senhor. Isso, peregrino, foi isso. E olha o que diz. Egípcia, serva de Sara, que lhe deu à luz. Versículo 13. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento, o primogênito de Ismael foi Nebaote, depois Quedar, depois Adidel, depois Misma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedmar. Esses foram os filhos de Ismael, e os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seu povo. Versículo 17. E os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido a seu povo. Jefferson, foi 137? Isso. Jefferson, por que o pessoal vivia tanto? Porque naquele tempo, peregrino, era tempos diferentes, era outras formas que tinha. Jefferson, e por quê? Porque ali, naquele tempo, o Senhor permitia ainda o ser humano ter ainda esse tempo físico. E por que ele tem reduzido? Por causa da palavra dele, ele está cumprindo as profecias a qual ele disse. O tempo, de vida, o amor de muitos se esfriaria, o tempo ele seria reduzido, passaria mais rápido. Então ele está se cumprindo a palavra dele. Por isso que tem reduzido a existência física do ser humano. Versículo 18. Habitaram desde Avilar até Sul, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteira a todos os seus irmãos. Jefferson, aqui se cumpre aquilo que lhe foi falado de Ismael, sim. Ele era como um burro forte, como diz, valente. Ele era contra todos o seu casco. E todos eram contra ele. Por isso que ele ficou fronteira, Versículo 19. São estes as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por posse a esposa chamada Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Jefferson, Rebeca era irmã de Labão aqui. Esse Labão é o que vai ficar responsável por trair a Jacó e entregar uma filha errada. Isso, perigo, lá na frente. Mas isso é história para depois. Só para vocês irem encaixando as coisas enquanto vocês vão aprendendo aqui.
Olha o que diz mais, versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela, e então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Jefferson, e quem é que brigava dentro do ventre? Os filhos de Isaac. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, olha aí, Rebeca era estéril. Jefferson, era comum as mulheres naquele tempo serem estéril? Sim, principalmente as mulheres que tinham promessas. Aí você vê como a mão de Deus todo momento agia sobre a vida daqueles que tinham a entrega a sua vida ao Senhor, que obedecia ao Senhor. Você via sempre o Senhor tirando a esterilidade das mulheres para se cumprir a sua promessa. Então Rebeca, ela teve aqui a oportunidade de receber o milagre do Senhor e poder dar à luz. Só que ela não deu à luz a um filho. Aconteceu isso que eu acabei de ler. Houve uma briga dentro do seu ventre. E olha o que aconteceu. Os filhos lutavam, versículo 22, no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E olha o que disse o Senhor. Versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, Rebeca. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Jefferson, o Senhor aqui já deu a determinação do futuro. Sim, o único que vê o futuro é o Senhor. E ele já disse, antes que os meninos nascessem, antes que Isaac e Rebeca dessem um nome aos seus filhos, o Senhor já disse: o mais moço vai dominar sobre o irmão primogênito. Versículo 24. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achava gêmeos no ventre de quem? De Rebeca. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram de Esaú. Eita, Jefferson, a gente está dando início agora à história de Esaú e Jacó. Isso, peregrino. E olha o que diz, versículo 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram de Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Jefferson, mas o povo aqui dava à luz com anos diferentes, muito distante. Hoje é impossível quase a pessoa dar à luz com 70 anos, com o esposo já com a idade avançada. Para você ver como o Senhor conservava ainda a vitalidade, o vigor dos homens e das mulheres naquele tempo. Versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Jefferson, Esaú era um guerreiro, sim. E Jacó, ele era um cara tranquilo e pacato, não caçava, vivia mais em tendas, aprendendo e ficando em casa. Como a gente estava dizendo aqui, peregrino. Isaac teve dois filhos. Esaú, perito, caçador, e Jacó, pacato, calmo, que vivia em tendas. Olha o que diz o versículo 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó, o caçula. Olha o que diz. Esaú era amado pelo seu pai. Jefferson, significa que Isaac não amava Jacó? Não é isso, é porque ele tinha um apreço maior a Esaú, porque Esaú trazia sempre a caça, trazia sempre como se fosse um agrado ao seu pai. Já Jacó, como ele era pacato, ele não trazia essas iguarias da caça a seu pai. Ele só trazia o que comumente Jacó trazia o que comumente Isaac já comia. Já Esaú não. Por isso, mas quem amava Jacó de tal forma a preferir ele era Rebeca. E olha o que diz, versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Olha aí, presta atenção. Versículo 30. Ele disse:
peço-te que me deixe comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido, dai-me. Aí olha o que ele disse, daí chama-se Edom. Disse, versículo 31, Jacó, vende-me primeiro. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitude. Olha aí, Esaú chegou da caça, cansado, não tinha conseguido ainda pegar a presa, e disse, então Jacó, me dá aí, meu irmão, essa comida, esse cozido vermelho, que eu estou esmorecido, estou cansado. Jacó, inteligente, sagaz, me vende a sua primogenitura. Por que, Jefferson, ele fez isso? Porque a primogenitura era a parte em que tudo o que o pai tinha passava para o herdeiro, que era o primogênito. Só que Jacó queria comprar a primogenitura. De quem? De Esaú. E olha o que é que Esaú fez. Pensando como se fosse algo comum e não dando muito crédito, olha o que ele disse. Versículo 32. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveria o direito da primogenitura? Olha aí, Esaú, ele menosprezou a capacidade da primogenitura. Já Jacó sabia de qual era esse direito, de herdar tudo do pai, de ter a oportunidade de ser abençoado por seu pai. E Esaú não tinha muito esse conceito dessa autoridade. E por isso que ele disse aqui, o que é que me vale? Estou a ponto de morrer. A primogenitura. Versículo 33. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jefferson, ele vendeu a primogenitura, sim. Ele vendeu o direito de ser abençoado. Por isso que a palavra do Senhor foi falada a Rebeca, que o caçula seria o responsável e dominaria sobre o mais velho, porque Esaú não deu devido valor. Será que você, peregrino, não tem olhado, escutado, dado ouvidos à palavra de Deus, de forma a ser um exímio escutador da palavra? Ou você tem feito tudo pela metade? Igual a Esaú, que não deu devido valor e vendeu a primogenitura e perdeu a bênção que seria de direito dele. E olha o que diz mais. Após ele vender a primogenitura, versículo 33, diz assim, então disse Jacó, jura-me primeiro, e ele jurou Esaú, e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilha, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Jefferson, agora Jacó tinha o direito de ser abençoado? Sim, peregrino. Mas já não era bem assim. Como assim, Jefferson? Ele não fez um acordo, ele não vendeu, um não prometeu, o outro estava lá. Só que uma coisa eles fizeram um acordo entre eles. Outra coisa era o pai dele não sabia disso. E ele também não contou Esaú que isso tinha acontecido. E daqui para frente você vai ver o desenrolar dessa promessa, dessa autoridade. Jefferson, o que é que significa herdar a primogenitura? Significa levar a promessa que foi dada a Abraão. Ser pai de grandes nações, de ser abençoado aonde quer que for, aonde pisar as plantas dos seus pés. Isso caiu agora sobre Jacó. Jefferson, mas a palavra tem poder, mesmo ele não dando devido valor? Sim. E aí onde é que está, peregrino? Por isso que você, como peregrino, tem que ter e saber o poder da palavra. Porque o que liga os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, é a palavra. Por mais que Esaú não quisesse cumprir com a promessa qual ele deu ao irmão, ele pensou que era só mais uma mentira que ele ia contar. Mas o mundo espiritual escutou o acordo em que ele fez e a promessa que ele deu. E no momento que ele falou e disse, eu vendo, ele vendeu. Por mais que ele não quisesse. Por isso que as suas emoções te enganam.
Ele pensou que estava enganando o seu irmão para comer, porque estava com fome, e acabou que realmente ele que se enganou, porque no mundo espiritual a palavra tem poder. Então presta atenção e toma como hoje. Aprenda que a tua palavra ela tem poder, então saiba utilizar ela para o bem. E saiba que se você utiliza ela de forma negativa, sobre você mesmo também cai o mal. Essa era a palavra do Senhor para nós. Vamos agradecer a Deus? Senhor Jesus, soberano e eterno Pai, que palavra, Senhor. Crava na tábua do coração de cada um dos peregrinos, que nós viemos andar obedientemente, que nós viemos progredir, meu Pai, no crescimento espiritual, que nós viemos praticar a Tua palavra, que nós viemos, meu Deus, dar o devido valor ao Teu ensinamento, que nós viemos praticar a Tua palavra e escutar os Teus ensinamentos, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Graças nós te damos por essa palavra. Amém. Glória a Deus.